comércio que mais abre na sua cidade? Se não for o que mais abre, né, filiais aí, pelo menos aonde que eu vejo é farmácia, né? Abre uma atrás da outra. E assim, farmácias gigantes, enormes, bonitas. E eu vejo assim, eu fico assustado o número de farmácia que abre uma atrás da outra. E as farmácias hoje parecem mais supermercados, né? Porque antigamente era assim, a gente ia ao médico e ele prescrevia medicação para aquele problema determinado de saúde. E o mais era a farmácia de Deus, né, doutor Cristiano? Hoje em dia, o índice de diabetes está cada vez maior no Brasil, de hipertensão, de pessoas obesas, só aumenta, e junto, as farmácias também só aumentam, né? Será que isso tem alguma relação, doutor? Nós não vemos, com o crescimento da disponibilidade de medicação para as pessoas, o aumento da saúde. Está muito claro que não existe uma relação direta do aumento da disponibilidade de medicamentos, né, para as pessoas com o aumento de saúde. É o contrário, as pessoas estão cada vez mais doentes, né? Inclusive nos Estados Unidos, a terceira maior causa de morte é consumo de medicação. Intoxicação por medicação. Isso quer dizer que nós aqui somos contra a medicação? Não estamos falando que somos contra. As medicações podem ser muito úteis quando bem empregadas, não tenha dúvida de que elas têm a função delas, as funções delas, né? Mas da forma como hoje são empregadas de forma muito indiscriminada. E em muitas doenças crônicas, incluindo a obesidade, que está na raiz de praticamente todas as doenças crônicas, não existe uma estratégia para corrigir a raiz do problema, e sim estratégias para se manter as pessoas doentes, cronicamente dependentes dessas medicações. Elas estão ali para amenizar o problema, mas não para resolver. É como se fosse uma pessoa com uma pneumonia que, em vez de receber um antibiótico para curar a infecção, ela estivesse recebendo apenas um antitérmico, que só controlasse a febre, mas não tratasse a causa primária da febre, que é a infecção pulmonar. Então, o que a gente vê hoje são pessoas diabéticas que poderiam sim se curar. De muitos casos, diabetes são curáveis, é o que muita gente não fala, mas isso aí está nas diretrizes da Associação Americana de Diabetes, da Associação Europeia de Diabetes, da Associação Brasileira. É uma doença curável. Eu não estou falando do diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1, ele não tem cura mesmo. Mas 95% ou mais dos casos de diabetes não é tipo 1, é o diabetes tipo 2. E ele é curável. Então, quer dizer, a grande maioria. Mas por que as pessoas não se curam do diabetes? Porque elas simplesmente tomam medicação antidiabética, ok, tudo bem, sem problema, mas não resolvem a base do problema, que muitas vezes é uma composição corporal ruim. É uma obesidade, é um sobrepeso, e naquele paciente que é aparentemente magro, se você fizer a composição corporal dele, ele tem um excesso de gordura no corpo, apesar de ser peso normal, que tem isso também, o falso magro, né? Então, hoje existe, na verdade, uma verdadeira indústria, tanto farmacêutica quanto alimentícia, que estão entre as indústrias mais ricas do mundo, e uma alimenta a outra. A indústria alimentícia, né? A indústria alimentícia, para o, entre aspas, emagrecimento, está alimentando, na verdade, a obesidade, e com isso entregando pessoas para a indústria farmacêutica, que não trata as causas, simplesmente mitiga sinais e sintomas sem corrigir a base do problema, e essas pessoas ficam ali a vida inteira dependentes de medicação, o que para eles é um sonho de consumo, né? É um consumidor para a vida inteira. Então ele começa a consumir o medicamento para diabetes, depois para pressão alta, depois para ansiedade, compulsão alimentar, depois para depressão e assim por diante, né? Ele vai virando aquele múltiplo usuário de medicações, e as farmácias, como você disse, não por acaso, são o comércio que mais prospera no mundo, principalmente no mundo ocidental. Em qualquer cidade do Brasil você pode ver que o comércio que mais prospera são as farmácias. Lembrando que tudo que nós falamos aqui, né, de tomar medicação sem prescrição médica, que é muito comum. Claro que com prescrição médica é ótimo, você vai manter sempre, mas sem prescrição médica, por conta própria. Lá nas farmácias hoje em dia tem até as cestinhas e os carrinhos, para você pegar a sua cestinha e ir pegando nas gôndolas, tipo feirinha, tipo feira, como a gente ia na feira comprar verduras e legumes. Hoje as pessoas vão na farmácia e enchem o carrinho de remédios sem prescrição médica. Isso é um perigo. Importante esse adendo, né? Que nós não estamos aqui em momento nenhum sugerindo que nenhuma pessoa deixe de tomar medicamento por conta própria,
escolha. Ao contrário, junto com o seu médico, decidir o melhor tratamento, respeitar a decisão do seu médico, o que ele te prescreveu, mas nós queremos que as pessoas entendam que não é simplesmente tomando medicações que elas vão melhorar a saúde delas de fato. A medicação muitas vezes é necessária, assim como um remédio para febre é necessário no caso da pneumonia, mas mais necessário do que isso ainda é tratar a causa da pneumonia. Então, mais necessário do que simplesmente usar medicações é tratar a causa das doenças que promovem esse uso de medicações.